Meus amigos, viajar para o exterior ficou mais caro. O governo anunciou um aumento do seu IOF, uma alíquota para 3,5%, meio que padronizando para todas as transações financeiras. Ontem, no dia 22 de maio, eles fizeram esse anúncio, mas hoje, no dia 23 pela manhã, eles voltaram atrás, pelo menos na parte de investimentos, que aí ficou uma alíquota de 1,1%, o que antes era 0,38% para você enviar para algumas carteiras internacionais para você deixar o seu dinheiro dolarizado investido, enfim. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre essa alíquota, o que vai mudar na nossa prática, no nosso dia a dia de fazer viagens internacionais. Se você não me conhece, eu sou Valdez Oliveira, sou fundador do Viagens pelo Mundo e tenho uma agência de viagem especializada em viagens personalizadas. Ficou viagens personalizadas, ficou repetitivo, mas é basicamente isso, é a W Mundo, onde você faz uma viagem personalizada para qualquer destino que você tem interesse e principalmente com a gente, que a gente sabe os caminhos para você economizar, mas ter uma viagem luxuosa, confortável do jeito que você merece. E é o que eu sempre falo, a gente pobre não tem um dia de paz nesse mundo. Não basta ter esses aumentos dos streamings aí que aconteceram de um dia para o outro, o YouTube Premium, Disney, enfim, dobrando o valor, serviços do Google. Tivemos mais um anúncio, que é no caso do IOF, do governo federal, anunciou esse aumento. O que a gente fazia na prática antes desse aumento? A gente mandava por uma conta digital, a Wise, uma Nomad, um C6 Bank, uma Global Account, e a gente usava nosso dinheiro lá pagando 1,1% de IOF, que é a taxa mais baixa que a gente conseguia, ou mandava para o investimento, que no caso da Nomad tem a conta investimento, que fica 0,38%, e aí deixava alguns tempos lá, alguns dias, algumas semanas, e aí depois, quando chegasse o dia da viagem, a gente fazia essa transferência para usar no nosso dia a dia lá no exterior. Mudou isso, agora é 3,5% em qualquer transação que a gente vá fazer no exterior. E aí, se a gente for viajar, claro, a gente precisa sacar dinheiro, pode ser numa loja de câmbio, pode também enviar para o Wise, enviar para a Nomad, tudo isso vai ficar 3,5%, já tá valendo na prática, fiz alguns testes já, e aí acabamos tomando aí esse prejuízo, esse soco aí no estômago aí, que aparentemente pode não ser muita coisa, né, se a gente for pensar bem, de 1,1 para 3,5, mas isso a longo prazo nas nossas viagens afeta e muito elas, o nosso custo, e a gente tem que pensar melhor como que a gente vai usar e maximizar o nosso dinheiro no exterior. Eu fiz uma simulação aqui no meu aplicativo da Wise para você ver, mandar $1.000, ele já está aplicando a taxa da Wise e também os 3,5%, como você pode ver aí, do IOF, mais a taxa do spread deles que eles cobram, e aí também eu fiz também a da Nomad, que aí também tá já com os 3,5%, você vê que a Nomad, a cotação do spread mais as taxas que eles cobram aí, internas, não tá tão vantajosa em relação ao Wise. Então nesse caso aqui, se eu fosse fazer uma viagem hoje, eu mandaria para o Wise e usaria esse dinheiro, que aí eu ganharia um pouco melhor. Com isso, o que aconteceu? Se planejar agora para você viajar se tornou ainda mais fundamental. Não adianta a gente pegar, por exemplo, a gente tem um orçamento de viagem de R$5.000 para usar no exterior, em algum destino que a gente vai visitar, mandar isso tudo de uma vez. Se você quiser, pode fazer isso, não tem nenhum problema. O problema é que essa perda vai ficar muito evidente quando você fazer essa transferência. O que eu indico fazer, que aí é você se planejar com antecedência. Você, por exemplo, tem uma viagem no segundo semestre, vá mandando gradativamente esse dinheiro para alguma conta internacional, ou vá, por exemplo, se você quer ter o dinheiro em espécie, vá retirando nas casas de câmbio gradativamente, não tudo de uma vez. Vá se preparando para que esse custo seja menor e você dilua isso com o tempo. O prejuízo vai ser basicamente o mesmo, porém, como tem as variações do dólar, então pode ser que você ganhe na cotação. Quando tiver uma cotação baixa, você já vai lá e manda o dinheiro. Acontece, por exemplo, como no Brasil está tendo muita variação do preço do dólar, quando cair 10, 15 centavos, já manda R$500, já manda 1.000, o que você for para você conseguir ganhar nessa cotação, já que a gente não tem mais fugir do IOF. Há uma possibilidade que, por enquanto,
é válida e talvez dê para você fazer como alternativa, é você mandar, no caso se você tiver a conta Nômade, se você não tiver, você já abre sua conta agora. A gente tem um cupom aí que te dá $20 para você abrir sua conta, faça sua primeira remessa em até 15 dias após ter a aprovação da Nômade da sua conta, e aí você ganha até $20. E aí uma cotação é 2% do valor que você mandar. Então se você mandar R$1.000, você vai ganhar 2% relacionado na conversão da Nômade. Aí já cai na sua conta, aí já é uma forma de você ganhar um pouquinho mais aí, mesmo que tenha esse aumento do IOF. E aqui vai o pulo do gato por enquanto, não sei até quando, pode ser que o governo mude também essas ideias deles. Então, quando você for mandar, manda pela conta investimento da Nômade. Seu IOF sai 1,1%, ao contrário se você mandar direto para a conta corrente deles, que é 3,5%. Então aí você já economiza. Só que aqui é muito importante que você saiba no caso da Nômade. Se você mandar 1,1 hoje para conta investimento, você não consegue mandar na mesma semana, no mesmo dia no caso, para sua conta corrente. Você tem que fazer um investimento e tem que esperar o dinheiro lá investir. Quando você for viajar, aí sim você faz o resgate da conta investimento e faz a transferência para sua conta corrente. Não dá para fazer isso imediato porque o sistema já até trava para não ter esse problema de evasão fiscal, que eles acabam tendo essa preocupação de não ter problema com você. Então, se você quiser economizar no IOF, uma alternativa é essa. O Wise ainda não tem essa opção de investimento, você pode fazer com 3,5, então se você quiser, a minha recomendação é, tenha conta nos dois, na Nômade e também na Wise, porque aí se você precisar mandar um dinheiro imediato, você manda pelo Wise, porque a cotação dele, a taxa de serviço é menor, e ao longo prazo vai mandando para Nômade, porque aí quando você chegar próximo da viagem, nos próximos meses, você já começa a resgatar esse investimento e aí manda para sua conta. E o melhor ainda é que seu dinheiro vai estar investido em dólar, vai estar rendendo alguma coisa lá, essa perda acaba minimizando com o tempo, já que se você tiver um bom tempo de investimento aí, você consegue até diluir esse IOF aí, essa perda que a gente vai ter aí nos próximos meses. Então o que a gente vai fazer na prática aqui? Por exemplo, o que eu for fazer agora a partir desse momento é separar, fazer um planejamento. Eu tenho alguns destinos para viajar em 2026, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um planejamento para enviar esse dinheiro gradativamente para essas contas digitais, para quando chegar na viagem eu não precisar mandar todo um dinheiro, um valor bruto para pagar um imposto alto. Então vou mandando gradativamente, porque aí eu aproveito também a variação do dólar, quando tiver mais baixo eu vou mandando, como eu falei anteriormente. Então é uma alternativa, não é o melhor do mundo, mas é o que a gente tem hoje, então a gente tem que lidar com essas opções para a gente conseguir maximizar o nosso dinheiro para usar no exterior. De uma maneira geral, acabou ficando até mais fácil usar o cartão de crédito no exterior, porque agora, como é 3,5 a taxa de IOF, vai ficar meio padronizado para todas as contas. O único problema, ponto de atenção, é no dólar turismo. Quando você for usar o seu cartão no exterior, muito cuidado com o dólar turismo, porque ele é um pouco mais alto do que referente ao dólar comercial. Só para deixar na mesma linha de entendimento, as contas internacionais, Nômade, Wise, C6 Bank, essas contas internacionais, elas usam a referência do dólar comercial. Então, quando você vai converter de reais para dólar, eles usam como base o dólar comercial. O cartão de crédito usa como referência o dólar turismo, que é mais alto. Então, se você usar o cartão de crédito no exterior, vai ter os 3,5 IOF, como tem nas outras contas, mais a diferença da taxa de spread, que é a conta que todos os bancos cobram, inclusive as carteiras digitais, mais o dólar turismo, mais a conversão do dólar turismo. Então, essa diferença pode ter ainda um pouco mais caro. Então, mesmo tendo agora o IOF padrão, 2 pontos que você tem que ficar ligados nos cartões de crédito brasileiros: o dólar turismo e a taxa do banco, que é o spread que eles chamam, né? A taxa de manutenção. Então, pode ser mais alta, pode ser mais baixa. Então, é sempre bom ficar atento. Os melhores do mundo é você mandar para as carteiras digitais, que ainda vale a pena. Não tá valendo como era ontem, por exemplo, onde você mandava e aproveitava 1% de IOF, agora 3,5%. E enfim, é lidar com a nossa nova realidade e aí tentar economizar o máximo para a gente viajar mais e usando esses caminhos aí para a gente conseguir economizar na nossa viagem. E existe um outro ponto também que a gente
acaba não falando, mas entra os custos indiretos com base nesse IOF, que é os serviços de turismo, por exemplo, tours no exterior, passeios de uma maneira geral, hospedagens de uma maneira geral, onde as empresas, as agências de viagens fazem a reserva aqui de uma coisa que vai acontecer lá no exterior. Por exemplo, você quer reservar um hotel em Portugal, por exemplo, então a agência de viagem vai reservar isso para você. Com isso, você não vai pagar somente o IOF do caso de você mandar o dinheiro para você usar no exterior. Você vai pagar toda essa cadeia de serviços aí que está embutidas e, claro, a agência vai passar isso para o consumidor, para o cliente. Então, existem outros pontos aí que acabam deixando a viagem ainda mais cara e aí acaba afastando ainda mais as pessoas viajarem pelo mundo, porque é muito mais caro. Então a passagem aérea já é embutida, já é base, já é dolarizada, toda a passagem em si é baseado em custo de dólar. Hospedagem no exterior vai ter essas referências aí de IOF na transferência para o exterior. E isso sem contar nos guias, nos transfers, em outros serviços que acabam ficando embutidos, indiretos, que acabam nem passando no nosso nível ali de pesquisa e de levantamento de orçamento. Enfim, o jeito é a gente lidar com essa nova situação, procurar alternativas para a gente minimizar esse custo adicional aí, achar algum lugar que a gente consiga maximizar o nosso dinheiro no exterior. Se você acha alguma alternativa, se você está pensando em algo, coloca nos comentários, vamos se ajudar, ajudar outros seguidores, outras pessoas que vão viajar nos próximos meses para o exterior. E se você tiver alguém que está planejando aí, manda esse vídeo para ela achar alguma maneira aí também de, nem que seja economizar R$1 que seja, já ajuda a gente a ter um dinheirinho a mais no exterior. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, manda para aquele amigo que vai viajar agora, como eu mencionei, e muito obrigado por assistir e vamos achando aí alternativas para a gente viajar mais e seguir a nossa maneira aí de tentar democratizar o turismo para fazer as pessoas viajarem mais e fazer o dinheiro nosso do dia a dia, dinheirinho suado, a valorizar ainda mais no exterior.